Tell me why. Ain't nothing but a heartache. Tell me why. Ain't nothing but a mistake. Olha, aprender letra de música em inglês, apesar de não ajudar você a falar inglês diretamente, pode contribuir e muito para sua compreensão. Sem contar todas as referências que as pessoas fazem de músicas famosas. E a gente vai falar disso nessa aula, que muita gente pediu para fazer uma aula com Brooklyn Nine-Nine. Então, aqui está, a gente vai analisar essa cena engraçada, todo o diálogo, a gente vai comparar o texto com o áudio e ao longo da aula vão ter insights valiosos. Então, fica até o final se você quiser aprender mais inglês. So, do you recognize any of these men? I was hiding in the bathroom stall, so I didn't see his face, but I heard him. Bom, então você sabe que a primeira coisa que a gente sempre fala é de contexto. Então, se você conhece a série do Brooklyn Nine-Nine, já é um grande contexto, você já sabe quem são os personagens. E se você não conhece, tem alguns elementos que podem te ajudar a entender a cena, né? Por exemplo, ó, você olha aqui e já sabe que esses são suspeitos de algum crime, né? Olha o ambiente que eles se encontram, olha como que eles estão ali, olha as plaquinhas que eles estão segurando. Isso já é uma mensagem não verbal. Você olha o personagem aqui, ele tem um distintivo, então ele é o detetive, é o agente aqui, e essa pessoa provavelmente é a vítima. Mas, Gabriel, como que tudo isso me ajuda? É simples, o contexto te dá um norte. Então, quando você vê uma imagem dessa e ouve as pessoas falando, você sabe que elas não estão falando sobre as eleições. Elas não estão falando sobre como é bom tirar férias. Não. Você já sabe que o assunto tem um norte. Ela provavelmente está falando de algum crime, talvez as características de algum criminoso. Então você já tira conclusões antes mesmo de ouvir o inglês. E você precisa disso para absorver vocabulário. Você precisa de contexto. A maioria das pessoas que estudam inglês e não conseguem falar inglês é porque elas aprendem vocabulário de forma descontextualizada. Agora então a gente vai assistir a mesma cena, só que com o texto do lado e a gente vai comparar com a fala. Vamos lá. So, do you recognize any of these men? I was hiding in the bathroom stall, so I didn't see his face, but I heard him. Vamos lá, então ele diz so. Uma ótima forma de começar um assunto, né? So. Então, e aí? Bem parecido com o e aí nosso, né? So, do you recognize? Você reconhece, recognize, algum desses homens? Any of these men? Any, algum ou alguma, porque a frase é interrogativa. Se fosse uma afirmação, se fosse uma frase negativa, já poderia ser outra coisa. E essa é mais uma prova de que as palavras precisam de contexto. Porque any depende do que está em volta dela ali na frase para ela ter o significado. Ou seja, ela precisa de contextualização. Então ele quer saber, você reconhece algum desses homens? São algum daqueles que estão ali, né? Aí ela fala, I was hiding. Estava escondendo. Eu posso também traduzir como eu estava escondida. Ah, Gabriel, mas ING é ando, indo. Então o certo é eu estava escondendo. E daí, se eu quiser traduzir como eu estava escondida, tá errado? Não tá errado. E é esse tipo de mentalidade que mais atrapalha a gente na hora de falar. Porque você foca tanto na precisão que você esquece que passar a mensagem é o mais importante. Pensa comigo, se eu falar que eu estava escondendo e falar que eu estava escondido, eu posso estar passando a mesma mensagem. E se eu quiser ter uma frase mais precisa, eu posso dar mais contexto, que é o que ela fez aqui. Ela falou, eu estava escondendo no bathroom stall, que são stall, aquelas divisórias do banheiro, aquelas baias. Ela fala, então, so I didn't see his face. Eu não vi a face, né, o rosto dele, a cara dele. E note que ela não fala didn't, né, com o T no final. Ela fala didn't see. Só que ela termina com mas, but. Aí depois ela conclui, né? I heard him. Eu ouvi ele. I heard him. E aproveitando que a gente falou de música, a gente vai falar mais um pouquinho daqui a pouco, você pode se perguntar, mas peraí, ouvir não é listen? Por que aqui tá heard? Então a gente tem o verbo hear, tem o verbo listen. Os dois significam ouvir, escutar. A diferença não tá na tradução, a diferença tá na mensagem que a palavra passa. Quando você fala hear, é que algo chegou até você, né? Tipo, você ouviu um barulho, um ruído, alguém te chamando, uma coisa mais passiva, chegou até você aquele som, uma coisa mais involuntária, tipo, escutei um barulho. Agora, listen já é uma coisa que você faz mais ativamente, né? Por exemplo, eu quero ouvir música, eu vou listen to music, eu vou ouvir o que você tá falando, eu vou listen to you. Então seria um ouvir mais ativamente. Porque se você põe na cabeça que, hear é ouvir e listen é escutar, não mudou nada na sua cabeça, porque em português a gente mistura os dois. Então, a tradução não basta, né? Você tem que focar na mensagem que a palavra tá passando. Vamos lá pra próxima cena. He was singing along to the music at the bar. Do you remember what he was singing? I think it was that song, I Want It That Way. Backstreet Boys, I'm familiar. Em algumas aulas passadas eu falei bastante sobre contexto cultural, né? Então você vai aprender inglês, você vai aprender, por exemplo, que o país mais influente do mundo falante de inglês é os Estados Unidos. E aí se você conhecer um pouquinho sobre os Estados Unidos, você pode entender melhor o que estão falando nos filmes ou nas séries, que são dos Estados Unidos, por exemplo. Então se o cara fala de Backstreet Boys,
Boys, que é famoso no mundo inteiro, né? Não é necessariamente lá. Mas você já vai entender a referência. Se você sabe o nome da música, ele falou o nome da música ali, já vai entender também a referência. Já vai ficar com aquilo na cabeça. E isso funciona pra qualquer língua, né? Pensa, mesmo em português. Quanto mais você sabe sobre a cultura da outra pessoa, mais você vai entender ela. Eu sei que a gente pode usar isso errado, né? Como um pré-julgamento, preconceito. Mas quando se trata de outra língua, isso é informação privilegiada. Quantas vezes que eu entendi piadas que as pessoas estavam fazendo e os outros brasileiros do meu lado não entendiam? Porque eu sabia um pouquinho do contexto cultural deles. Eu sabia o que era engraçado pra eles. Vamos agora acompanhar então essa mesma cena com o texto. He was singing along to the music at the bar. Do you remember what he was singing? I think it was that song, I Want It That Way. Backstreet Boys, I'm familiar. Ok? Então você pode ter ouvido aqui sing, aqui, teve sing aqui 2 vezes. E é uma dica de algo que você pode fazer quando você estiver praticando o seu listening, assistindo um filme, alguma coisa assim. Se você não entendeu do que estão falando, mas você percebe que tem uma palavrinha teimosa ali, tá sempre aparecendo, aí vale a pena você interromper e procurar saber o que essa palavra significa. Eu não recomendo fazer muito isso, sabe? Tipo, ficar interrompendo a sua imersão. Isso que a gente tá fazendo aqui é uma aula de inglês, né? A gente tá falando sobre inglês. Mas na sua imersão é diferente. Você vai assistir um filme, não recomendo você ficar parando toda hora pra buscar palavras assim. Exceto quando você percebe essas palavras teimosas. Tipo, nossa, cara, segunda, terceira, quarta vez que estão falando essa palavra que eu não sei. Aí vale a pena você interromper, beleza? Então ela disse que ele estava singing along. Se você for no YouTube e pesquisar sing along, coloca qualquer música que você gosta, escreve sing along na frente. Você vai ver que você vai encontrar vídeos que tem aquela música, só que sem a letra. Por quê? É pra você cantar junto, é pra você sing along. Sing along é cantar junto. Along significa junto. Então ele tava cantando junto com a música do bar. Beleza? Temos mais contexto agora, né? Então ela é a vítima, ela tava contando que tava escondida, né, no banheiro e não identificou muito bem a pessoa. Só que ela contou um detalhe a mais sobre ele aqui, né? Que ele tava cantando junto, contando ao mesmo tempo, né, com a música que tava tocando no bar. Aí o Peralta aqui pergunta, né, do you remember? Você lembra what he was singing? O que ele tava cantando? Ele quer saber o que ele tava cantando. E ela fala, I think it was that song. Eu acho que era, I think it was. Já emenda, né? I think it was. Eu acho que foi, que é o mesmo que eu acho que era, aquela música, that song. Você sabe qual que é a diferença entre song e music? Porque a tradução é a mesma. Aí você coloca lá no Google, song vai falar que é música, music vai falar que é música também. E não adianta forçar, tipo, song é canção e music é música. Não basta, né? Igual o exemplo que a gente falou agora há pouco do hear e do listen. Não se apega à tradução, sabe? A palavra precisa se apegar ao contexto, ao uso, a uma mensagem que você viu aquela palavra sendo usada, ok? Então tudo que você aprende aqui de vocabulário nessa aula, o trabalho não acaba por aqui. Você precisa colocar essas palavras no seu radar. Pode fazer o que eu te ensinei na última aula, de ir lá no Youglish, por exemplo, pesquisar a palavra, ou simplesmente se expor mais ao inglês, que uma hora ou outra você vai ouvir aquela palavra, você vai se deparar com ela de novo. Então qual que é a diferença entre song e music? Song é a música individual. Então, por exemplo, eu vou tocar uma música, eu vou play a song. Eu vou cantar uma música, eu vou sing a song. Eu vou cantar 2 músicas, então vão ser 2 songs. Music é o coletivo de song. Então, coletivo significa que é um conjunto. Então eu tô falando de um estilo de música. Eu gosto de country music. É aquele estilo de música. Ou você tá falando de uma forma geral, tipo, eu gosto de música. I like music. Geral, coletivo. Agora você quer falar, eu ouvi aquela música. Aí vai ser that song. Igual ela falou. Eu acho que era aquela música. I think it was that song. E ela falou o nome da música. I want it that way. Que é o nome da música. Que significa, eu quero isso. Ou precisa nem traduzir o it, né? Eu quero desse jeito. That way. E aproveitando, qual que é a diferença de this pra that? Que são 2 outras palavras que têm a mesma tradução, muitas vezes. Não adianta você falar, mas this é esse, e that é aquele. Não basta. Tem hora que that significa esse, e that que significa isso. A diferença de um pro outro é a distância. This é uma coisa mais próxima, that é uma coisa que se aponta um pouquinho mais longe. Tá? Muitas vezes eles vão ter a mesma tradução. E com certeza eles estão falando de relacionamento nessa música. Imagina que você vê um casal, né, e fala, olha, eu quero uma vida daquele jeito. Apontando. I want it that way. Daquela forma. Se algo estiver mais próximo, tipo, você vai falar que é this way. That way também significa por ali. Quando alguém tá dando direções, né? Você pergunta onde fica o banheiro. A pessoa fala, that way. É por ali. Ou por lá. Né? Tipo, a pessoa aponta pra onde é pra você ir e vai that way. E aí ele comenta, né? Backstreet Boys. I'm familiar. Falou o nome da banda, né? Backstreet Boys. Eu tô familiarizado, né? Eu sei do que você tá falando. Vamos lá pra próxima cena. Number 1, could you please sing the opening to I Want It That Way? Really? Okay. You are my fire. Bom, tem música que é quase impossível você nunca ter ouvido. Porque às vezes aquela música tá numa trilha sonora de um filme, ou sei lá, seu vizinho deixa o som alto lá e você acaba ouvindo a música sem querer, ou em algum programa de TV que você tava assistindo quando vê a música tava lá. Tem muita música assim. E por esse motivo,
né? Pelo motivo da música estar presente no nosso dia a dia, muitas vezes, o vocabulário que você aprende quando você estuda uma letra de uma música, por exemplo, ele acaba tendo um contexto não de mensagem, porque às vezes você não sabe o que a música tá falando, necessariamente, mas um contexto mais de referência, sabe? Mais de memória. Tem muita música, por exemplo, que eu ouvi quando eu era criança, quando eu não falava inglês, e achava legal a música e tal, estudar a letra da música, por exemplo. Daí, quando eu resolvi aprender a letra daquela música, tipo, foi fácil, porque eu já tinha me exposto àquele vocabulário antes. Tipo, ele já ecoava na minha cabeça. E aí, depois de aprender a letra, ele foi se formalizando. Ele foi tomando forma, fazendo sentido. Então, como eu disse no começo, aprender a letra das músicas que você gosta não vão necessariamente te ajudar a falar inglês. Como, por exemplo, ouvir diálogos, né? Uma coisa óbvia, né? Tipo, você ouvir pessoas conversando vai aprender a falar mais inglês do que ouvir pessoas cantando. Só que o vocabulário que você adquire ali é o vocabulário mais fácil de você lembrar. Principalmente se você gosta da música. E se é uma música super presente, né? Tipo, igual eu falei agora há pouco, em trilha sonora de filme, né? Tá em todo lugar esse tipo de música. Backstreet Boys, por exemplo, você pode odiar as músicas deles, mas em algum momento você deve ter ouvido, né? Vamos ver essa mesma cena agora com o textinho do lado. Number 1, could you please sing the opening to I Want It That Way? Really? Okay. You are my fire. Vamos lá. Você viu que ela assinou, né? Falou não. Linguagem não verbal. Ela não precisou falar nada, ela só chacoalha a cabeça e já sabe que ele não é. Então ele falou, né? Number 1, né? Olhando pra imagem ali, né? Esse é o primeiro cara aqui. Number 1. Could you please... Olha que chunk, como a gente chama. Que pedaço pronto de frase. Super útil. Você poderia, por favor? Could you please? Muito útil pra pedir favor pra pessoas, né? Tipo, você poderia, por favor, fechar a janela? Poderia, por favor, me ajudar? Poderia, por favor, sei lá, me dar uma informação? É muito bom aprender pedaços prontos de frases assim. Você poderia, por favor, cantar a abertura, the opening. Ele tá falando do começo da música, né? The opening to I Want It That Way, que é o nome da música. I Want It That Way, eu quero desse jeito. Ele falou, really? Sério? Ok. E ele foi cantar. Trazendo pra nossa realidade brasileira, tem muita música nacional que você pode não gostar, mas você sabe parte da letra de cor. Eu, por exemplo, não gosto de pagode, mas eu sei que o Zeca Pagodinho é um cara muito famoso. E quando alguém fala deixa a vida me levar, eu já completo na minha cabeça. Vida leva eu, já sei o ritmo da música, não gosto, mas fui exposto àquilo, ficou na minha cabeça. Isso significa que se você memoriza uma letra de música em inglês, ela fica na sua cabeça e depois pode até servir como referência. A hora que você aprende uma coisa nova e tal, você vai lembrar da letra da música. Daí você vai estar cheio de frase pronta na sua cabeça pra você usar depois. E o melhor de tudo é que música é legal, né? Então você acaba fazendo uma coisa divertida, aprendendo uma coisa por prazer ali e acaba tendo muita utilidade. Deixa nos comentários aí se você lembrou de alguma música que fica grudada na sua cabeça. Aí ele começa a cantar, né? You are my fire. Então olha só, you are. Perceba que ele falou you are. Não tão puxada a letra R, né? Não significa que é o único jeito certo. Então muita gente fala you are, outros falam you are. Mesma coisa que ele falou my fire. Ele não falou my fire. Também é um jeito de falar. My e ma vão soar como a mesma coisa. Continuando então. Number 2, keep it going. The one desire. Então, número 2, né? A pessoa aqui. Number 2, keep it going. Como se dissesse, continua. Traduzindo ao pé da letra, mantenha indo. Mas não foque na palavra isolada, tá? Foque na expressão pronta. Keep it going. Imagina que você esteja fazendo alguma coisa, a pessoa fala pra você continuar, keep it going. Né? Mantém fazendo o que você tá fazendo. Ele canta, né? The one desire. The one, que é o único. The one. Quando a gente chama alguma coisa ou alguém de the one, a gente tá dizendo que aquele é especial, ou é daquele que estão falando. Né? Imagina que você tá procurando um livro na prateleira. Aí você acha que você tava procurando e fala, that's the one. É aquele que tava procurando. Tipo, é aquele que tá no assunto. Ou no sentido de ser especial, né? Tipo, olha, essa pessoa, ela é the one. Ela é a especial, é a melhor opção. E ele fala desire, que é desejo. Desire. Já tem um hack aqui de leitura, né? Ó. Desire. Rima com fire. Rima com wire. Então esse pedacinho aqui, ó. Você vai ler ire. Continuando. Number 3, Believe when I say. Então falando do número 3, né? Number 3. Lembrando, three é diferente de tree. Muita gente apanha por essa pronúncia aqui, né? E tem um hack que você pode aplicar. Eu ouvi isso de outro professor de inglês e aprendi com ele e replico pra todos os meus alunos, que é a brincadeira do sopa sem sal. Você fala, tipo, sopa sem sal, só que com a língua entre os dentes, ó. Sopa sem sal, como se tivesse a língua presa. Esse é o som do TH. E aqui no 3 tem o R, né, que fica re. E você vai praticando devagar. Primeiro o S, som de S, só que com a língua entre os dentes, né. Depois re, three, aí acelera 3. Gabriel, não consegui mesmo assim. Então, não insista. Melhora a sua audição primeiro. Lembra que é de lá que vem a pronúncia correta. Você precisa notar por si mesmo. E aí o cara canta, né? Believe
muita gente fala believe. Então, ó, believe, believe, mesma coisa. When I say, quando eu digo. When I say, já emenda, né? When com I. When I. Quando você vê a letra N no final, você não vai falar when. Igual em português, tipo, alguém, também. Não. Se tem um N de navio, você vai falar when. Se tem um M de macaco, você fala M. Né? Tem muito estrangeiro que aprende português e fala também, né? Gostei disso também. Soa bem como falante de inglês, né? Continuando. Number 4. I want it that way. É o number 4. Cantou I wanted. Olha só. Wanted. Ficou wanted. I wanted that way. E ele emendou o that com way, ficou that way. Depois volta um pouquinho pra você notar. That way é o mesmo que that way. Então ele falou I wanted that way. Eu queria daquele jeito. Imagina que você tá olhando a grama do vizinho, né? Falando, nossa, eu queria daquele jeito, né? Queria que fosse daquele jeito lá. I wanted that way. Eu queria assim. Engraçado que wanted, só a palavra wanted, também significa que alguém tá sendo procurado, né, pela polícia. Aí vem a pergunta, né, mas Gabriel, como que eu vou diferenciar o wanted de queria e o wanted de procurado? Bom, vou ser obrigado a repetir aquela palavra. Contexto, né? Porque aqui, por exemplo, se eu falo I wanted, pronto, não é mais procurado. Se eu falar I am wanted, ah, beleza, eu sou, I am. O eu sou mudou o wanted de queria para procurado. Ou seja, o resto da frase. Em outras palavras, contexto. Continuando. Tell me why. Ain't nothing but a heartache. Então ele continua a música, né? Tell me why, que é me conte, né? Me fala, me diga. E aí vem aquela mentalidade de Duolingo falando, ai, Gabriel, mas tell é o verbo contar. Então tell me é me conte. Ai, cara, me conte, me fale, me diga. É a mesma coisa. E como eu falei agora há pouco, é essa mentalidade que te atrapalha falar fluentemente. Porque você pensa assim, só tem um jeito certo de falar. E o único jeito de falar vai estar errado. Não é assim que funciona o idioma. Né? Pra você ter uma ideia, em português, a gente esquece de palavra o tempo todo. Só que toda hora vem uma palavra substituta na ponta da língua, daí você nem percebe que esqueceu da outra. De sinônimos, tá? Em inglês não é matemática, é uma coisa muito mais flexível. Dá pra traduzir uma mesma palavra de várias formas. E dá pra fazer o caminho contrário também. Às vezes tem uma palavra em português que em inglês tem várias equivalências. Idioma funciona assim. Ele falou, me conte, né? Me fale por quê. Como se fosse o porquê. Me fale o porquê. E aí vem a resposta, né? Ain't nothing but a heartache. A gente já falou de ain't uma aula inteira, né, basicamente. Ain't é um jeito informal de se dizer que não é ou não está alguma coisa, tá? Então quando ele fala ain't nothing, é como se ele estivesse falando que não há nada. Qual seria o jeito formal de dizer isso? Seria there is nothing ou there's nothing. Tipo, não há nada, não existe nada. But, além de mas, porém, também tem uma mensagem de exceto, de a não ser. Então aqui ele tá falando que não tem nada, exceto isso daqui que tá na frente. É uma dor de coração. Heartache. Se você ouve uma parte do corpo com a palavra ache na frente, tá falando que é uma dor de daquela parte do corpo. Então, por exemplo, headache. Head, cabeça. Então, dor de cabeça. Headache. Sei lá, stomachache. Stomach, estômago. Ache, dor de. E assim por diante. Continuando. Tell me why. Ain't nothing but a mistake. Mais uma vez, tell me why. Me diga o porquê. Não há nada, né, a não ser ou exceto um mistake, um erro. Ah, mas erro não é error. Eu já vi tanto sistema a palavra error. Sim, são sinônimos. Error um pouquinho mais formal, mistake mais comum do dia a dia. E isso você vai se deparar pra caramba em inglês. Palavras que têm uma versão mais parecida com o português e uma versão um pouquinho mais diferente. E aí tem um macete que eu vou te ensinar agora pra você identificar qual que é a mais normal, assim, do dia a dia e qual que é a mais formal. É simples. A palavra que parece com o português é sempre a mais formal, tá? Vou dar mais um exemplo. Imagine a palavra hard. Hard significa difícil. Só que difficult também significa difícil. Aí você pode levar isso em consideração. Difficult, uma palavra mais formal, mais refinada. E hard, uma palavra mais simples, assim. Tipo, se fala com muito mais frequência. E não precisa demonizar as palavras formais. Tipo, nossa, não vou falar formal. Não, o que que tem? Eu já vi um americano, por exemplo, aprendendo português. Ele falou, nossa, eu acho que a palavra aguardar é muito formal. Então eu vou falar só esperar. Eu falei, cara, para de preocupar com isso, cara. Tipo, se você fala aguarda um minuto ou espera um minuto, eu vou entender a mesma coisa. Para com essa preocupação. Teve uma outra palavra, eu acho que ele falou iniciar e começar também. Tipo, nossa, eu acho que iniciar é muito formal. Vou falar começar mesmo. Ou era o contrário, não sei. E daí você percebe que é uma preocupação desnecessária. Se você tem contato com o inglês, você automaticamente vai saber, você vai ter o feeling do que soa mais natural para aquele momento. Já vem na ponta da língua. Você não tem que pensar na hora que vai falar. Continuando. Now number 5. I never wanna hear you say I want
Ele falou, né? Agora o número 5. Now number 5. E ele canta I never, né? Eu nunca wanna, que é a mesma coisa que want to. I never want to, I never wanna, mesma coisa. Nunca quero ouvir você dizer, hear you say. E vem de novo o nome da música, né? I want it that way. Ele não quer ouvir da pessoa isso, né? Não quer ouvir a pessoa falando, eu quero de tal jeito. Continuando. Oh, chills. Literal chills. It was number 5. Number 5 killed my brother. Oh my god, I forgot about that part. E aí vem um twist no final, né? Ele falou, chills, né? Arrepios, chills, literal chills. Arrepios literais, né? Tipo, de verdade, literalmente, né? Ele ficou arrepiado. E aí ela fala sério, né? It was number 5. Nota que ela fala it was, né? Tipo, não é it ou it was. Não que seja errado falar it was, né? Mas note isso pra depois você refletir isso na sua fala, até sem querer depois. It was number 5, né? Foi o número 5. Número 5 que matou meu irmão, né? Killed my brother. Killed. Perceba que não é killed, né? Killed. Letra E, some. Killed my brother. Assim como aqui, ó. 5. Também é um E mudo. Aí ele fala, né? Oh my God, I forgot about that part. Meu Deus, eu esqueci dessa parte. Né? Ele levou na brincadeira já, né? Cantando e tudo mais. E era uma coisa séria, na verdade. Bom, eu tenho certeza que uma coisinha ou outra foi nova pra você em inglês. Se sim, eu já fiz minha parte aqui, agora eu vou pedir pra você fazer a sua parte. Deixa um like aqui nesse vídeo. Comenta aqui embaixo o que foi novo pra você, o que você tá achando dessas aulas. É muito importante você comentar nos vídeos, tá? Me ajuda bastante comentar nos vídeos. É como se você estivesse me pagando por essas aulas aqui. Considere se tornar membro do canal, que você tem acesso adiantado às aulas. E também tem prioridade nos comentários, se você quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa. E se você quiser maratonar, tô deixando aqui na tela mais uma aula que eu tenho certeza que você vai gostar. Até lá!